Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, pessoal. E Bom aí, dia, senhor? senhor. Tudo bem com vocês? Bom dia, senhor. Tudo Bom ótimo. dia, senhor. Então tá bom. Se tá bem com vocês, tá bem comigo, então. Nossa, Lange, que é essa fotinha aí? Ai, ai. É a Lanja. É. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, sentiram dificuldade na prova da semana passada? Não, senhor, senhor. tava bem fácil. Tava justa, né? Uhum. Tá bom, viu? Mari, eu peço desculpa, Mari Medeiros, eu ainda não consegui enviar para você aquilo lá, tá, meu amor? Mas eu vou enviar. Fique tranquila, tá? Eu acho que tá tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos ver Padre Antônio Vieira, né? Então, nós vamos ver textos bíblicos, sermões de Padre Antônio Vieira. Ele é um padre, então ele se baseava os sermões dele na Bíblia. Então, eu peço a paciência e a cooperação de vocês, né? Hoje vai ser quase que uma aula teológica, né? Porque o Barroco, o Padre Antônio Vieira, usava bem a Bíblia principalmente para iniciar os seus textos, os seus sermões. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Vou até entrar em algumas questões aí dos textos bíblicos, algumas questões que eu estudei, que eu sei, né? Para que a gente possa ter uma aula sobre Padre Antônio Vieira do Barroco, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes, então a gente começa Padre Antônio Vieira hoje e termina na quinta-feira, e daí na quinta-feira eu passo um pouquinho sobre a frente 1, que é formas nominais do verbo, e aí depois segue o jogo, tá? Eu ainda não consegui fechar a nota de vocês, fazer a somatória, nossa, que dor no pescoço, fazer a somatória das atividades 8, 9, 6, 5, 6 e 7, tá? Eu vou tentar fazer isso hoje à tarde, não vou prometer para vocês. Então, assim, professor, já apareceu de outros professores e o seu ainda não apareceu lá. Calma, mantenham a calma. Pessoal, alguém pode ficar com o microfone ligado, por favor? É porque se duas pessoas ficam com o microfone ligado, a minha voz não trava. Eu já percebi que quando alguém liga o microfone também, a minha voz ela sai normal. Quando ninguém liga o microfone, quando só eu fico com o microfone ligado, geralmente ele trava, tá bom? Se alguém puder ligar o microfone, por favor, e deixar o microfone ligado, eu agradeço. Bom, então vamos lá. Obrigado, Ju. Imagina, senhor. Eu vou para alguns slides, aí eu vou explicando para vocês, tá ok? E aí a gente vai fazendo aí a nossa aula, vocês vão dando um feedback para mim. Bom, então, um pouquinho sobre a vida, né, do Padre Antônio Vieira. Quem foi Padre Antônio Vieira? Né, um escritor do Barroco, lembrando que ele e o Gregório de Matos mostram bem essa dificuldade que o escritor do Barroco sentia, né? O Gregório de Matos é mais carnal, vamos dizer assim, e o Padre Antônio Vieira é mais espiritual, certo? O Gregório de Matos, lembrando que ele escrevia mostrando como Deus devia agir com ele, né? Já o Padre Antônio Vieira escreve mostrando como os outros devem agir, né? Como nós devemos agir perante Deus, certo? Lembrando que aqui, esse slide está Antônio com acento
agudo, porque não é do português do Brasil, é português de Portugal. Então se leria Antônio, né? Não se leria Antônio, se leria Antônio. É mais ou menos assim, quem foi Padre Antônio Vieira, certo? Então, ele escreveu que os portugueses têm um pequeno país para berço e o mundo todo para morrerem. Então, ele era a favor né, de que os portugueses realmente explorassem o mundo todo, certo? Com esse trabalho, pretende-se introduzir o sermão, estudo do sermão do Padre Antônio Vieira aos peixes. Esse texto cai na prova de vocês, tá? O sermão do Antônio Vieira aos peixes, descobrindo referências cronológicas de sua vida e a importância que ele teve na época em que viveu e que tem nos dias de hoje. Pessoal, vai ser uma aula um pouquinho de leitura, mas e eu peço para que vocês prestem atenção, tirem fotos desses slides, ou procurem depois esses slides, tá? Tá no slide share aí. Para quê? Para poder fazer a prova de vocês. É óbvio que a apostila de vocês tem questões que foram tiradas da apostila, sobretudo sobre a biografia do Padre Antônio Vieira, que está lá na apostila. Nós vamos ver na próxima aula, na aula de quinta-feira, tá ok? Tem algumas perguntas que caem, que são dali, mas é interessante que vocês prestem atenção no que eu vou dizer e sobretudo, tirem print, foto dos slides. E, mais uma vez, quando eu falar assim, ó, anote, é bom você anotar, tá? Então, o Padre Antônio Vieira viveu durante a grande parte do século XVIII. Foi um religioso, escritor, orador português da Companhia de Jesus. Tinha origem alentejana, ou seja, nasceu no Alentejo, e sua mãe tinha descendências africanas. Na verdade, não é descendência, tá? A pessoa que fez aqui errou, porque a mãe dele, na verdade, tinha ascendentes africanos, ou seja, aqueles que vieram antes da mãe dele eram africanos. Então, a mãe dele tinha ascendência africana, certo? Porque a descendência é aquele que vem depois de nós, certo? Agora, a ascendência é aquilo que vem antes de nós, certo? Ele era o mais velho de 4 irmãos, viveu no Brasil imensos anos, mas viajava para Portugal e outros países europeus sempre que necessário. Ele destacou-se como missionário nas terras brasileiras. Então, olha só, é interessante que vocês ouçam e anotem aí, que pode ser uma dica para vocês fazerem a prova. Ó, ele era português, religioso, escritor, orador, missionário e diplomata. Vou repetir, ó. Ele era religioso, escritor, orador, missionário e diplomata, certo? Destacou-se como missionário nas terras brasileiras, sendo uma das personagens mais influentes do século nos assuntos de política. Ele defendeu incondicionalmente os direitos humanos dos povos indígenas no Brasil, combatendo e acabando com a exploração e escravização. Era conhecido por muitos como Paiaçu, né? Que traduzindo o tupi para o português significa grande pai ou grande padre. Defendeu também os judeus, provocou como deixasse de haver distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Aboliu a escravatura e criticou a própria Inquisição. Certo? Então, ele era muito aí da linha de raciocínio do Martinho Lutero. Certo? Esse foi acusado de traição por defender os índios e os judeus convertidos, os novos cristãos. Os sermões que escreveu possuem referências importantes ao barroco brasileiro. Ó, ele defendeu, né, os judeus que se convertiam ao cristianismo. Para vocês terem uma ideia, isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil um judeu se converter ao cristianismo, certo? Por quê? O que acontece, né, na religião judaica? Na religião judaica, eles estão ainda aguardando a volta de Jesus, aguardando a volta do Messias, que é o prometido, certo? Aguardando a volta não, eles estão aguardando a vinda, né, do Messias, o povo judeu.
quem é cristão acredita que o Cristo, né, Jesus Cristo, é o prometido, é o Messias, já voltou e vai voltar novamente. Nós estamos, eu falo nós porque eu sou cristão, né, sou assembleiano aí. Então, quando eu falo de aguardar a segunda vinda do Messias, quer dizer que a gente já acredita que ele já pisou aqui na Terra e que agora ele vem para arrebatar a igreja. O judeu não. O judeu acredita que ele ainda não veio e ele vê Jesus como um profeta, né? Mas nada mais do que isso. Ele não vê Jesus como o Salvador, né? Como é o pensamento dos cristãos, certo? O padre Antônio Vieira, ele acolhia os judeus que se convertiam ao cristianismo, assim como os índios que se convertiam ao cristianismo, e isso era mal visto pela igreja na época. Então, em muitas oportunidades, ele foi acusado como traidor, certo? Ele era contra a Inquisição, ele era contra qualquer tipo de violência que se praticava contra os cristãos, contra as pessoas em geral, o que deve ser, né, um cristão. Então, ele foi um exemplo de homem cristão, certo? Os sermões que ele escreveu fazem referências importantes ao barroco brasileiro. Aí a imagem do padre Antônio Vieira, né? Olha lá, ele nasceu em 1608. 1600 é século... É, 17, isso? 17, muito bom, Pedro Olindão. Muito bem. Aos 6 anos ele veio para a Bahia, né, no Brasil, com sua família, estudou no Colégio dos Jesuítas, teve um ensino rígido. Com 15 anos fugiu. Ó, só uma coisa. Os jesuítas, né? Qual que era a principal ideia dos jesuítas? Era catequizar o povo. Então, era catequizar os índios. Então, assim, ó, nessa época, a escravidão não era só de negros, certo? Pô, você poderia ter escravos em todos os países, de todas as etnias, enfim. Por que que no Brasil a maioria dos escravos eram negros? Porque Portugal tinha colônias na África. E aí eles traziam da África os escravos, certo? E aí, assim, o que acontecia? Eles tentaram fazer os índios escravos aqui no Brasil. Só que os índios conheciam as matas. E aí, com o conhecimento das matas, os índios se embrenhavam aí nas matas e os portugueses não conseguiam fazer do índio escravo, porque o índio conhecia bem a mata, né? Então, por isso que ele teve que, entre aspas, importar escravos, certo? Por conta disso. Que é um período horrível, né, da nossa história, diga-se de passagem. 5 de maio desse ano, de 1623, ele inicia um noviciado, passando 3 anos. Tomava uma posição importante, né? Aos 18 anos foi convidado para escrever, isto é, escrever um relatório anual dos feitos do colégio em latim, para ser enviado para o Papa em Roma. Em 1633, com 25 anos, iniciou-se oficialmente como pregador. Tornou-se sacerdote, passando a exercer função de pregador em algumas aldeias baianas durante 5 anos. Os sermões desta altura tinham como principais a religião, política e os problemas da época. Em 1641, partiu para Portugal, acompanhado do filho do vice-rei do Brasil, com a intenção da colônia aderir ao novo rei e à restauração. Aí tem algumas citações, né? A vida é como uma lâmpada acesa, vidro e fogo. Vidro que com um sopro se faz e fogo que com um sopro se apaga. Ele tornou amigo fiel, né, de Dom João IV aí, e ainda inicia a carreira política. Iniciou em 1623 várias missões diplomáticas. Mais uma vez, ele era um diplomata, certo? Aquele que cuida de assuntos
de um país estando em outro país. Você sabia, uma curiosidade, né? Não que vai acontecer, eu espero que nunca aconteça, mas se você comete um crime em outro país, você sendo brasileiro, e você vai para a embaixada do seu país, você não pode ser preso. Você é como se você fosse um exilado, certo? Você tem que ser julgado pelas leis, né, daquele país. Então, do país que você é, certo? Não que isso vá acontecer, mas é só uma curiosidade para vocês, tá? Quando você vai para a embaixada do seu país, é como se você tivesse um exílio político. É óbvio, né, que daí, por exemplo, se você cometeu, sei lá, um homicídio, né, você vai pagar por isso de alguma maneira, mas você encontra asilo na sua embaixada, certo? Muito bem. Ele retornou ao Brasil em 1653, após vários conflitos na Companhia de Jesus, né? Companhia de Jesus era a companhia dos jesuítas que se valeram da expulsão. Ele torna-se ativo no secular antagonismo entre jesuítas e colonos, com o propósito de utilizar mão de obra indígena. Então, ele vai contra, né, os colonos, né, de querer usar aí mão de obra indígena para construção, para tudo, enfim. E aí ele se torna um inimigo aí das autoridades naquele momento, certo? 13 de junho de 1654, ele prega o sermão de Santo Agostinho e parte legalmente para Lisboa. Volta ao Brasil em 1655, com a lei que beneficiava a autoridade dos jesuítas sobre os índios. Passado um ano, redige uma Carta de Esperança de Portugal, quinto império do mundo, defendendo as trovas de Bandarra, enfim. Eu quero ir já para o sermão dele, vamos lá. Para um dos sermões, né, as obras dele. Bom, então as obras do Padre Antônio Vieira pode ser dividida em profecias, cartas e sermões. Este escreveu cerca de 500 cartas que relatam assuntos acerca da relação entre Portugal e Holanda sobre a Inquisição e os judeus convertidos. Vocês sabiam que o Nordeste brasileiro, sobretudo Recife, recebeu uma boa influência dos holandeses e que talvez a gente pudesse até ser colonizado por holandeses? Imagina, hoje nós não estaríamos falando português, estaríamos falando holandês, se isso tivesse acontecido, certo? Então, uma curiosidade aí para vocês. O que vocês preferem, falar português ou holandês? Ah, não sei, senhor, eu não conheço essa língua direito. O holandês, né? Mas acho que deve ser bem difícil, viu? Bom, apesar que o Mas o português português também não é fácil, senhor. ainda, bom, aliás, assim, não existe língua fácil ou língua difícil. É verdade. É porque a gente conhece a língua portuguesa, então para nós se torna mais fácil. E as línguas, por exemplo, o espanhol é do latim, o italiano é do latim. Então, uma outra palavra é parecida, certo? Então, para nós, é mais fácil aprender esses tipos de língua, né, latina, a aprender, por exemplo, o japonês, que é ideograma, né? Enfim. Mas Faz sentido mesmo. Faz sentido, né, Ju? Mas eu sei que muitos de vocês gostam aí das músicas coreanas aí, de BTS aí. Não, senhor, pelo amor de Deus. Com certeza não. Eu sei, o Simeão é fã de BTS. Bom, e aí, às vezes o seu interesse torna mais fácil para você aprender alguma outra língua, tá? Então, ele tem cerca de 200 sermões com estilo barroco brasileiro. Algumas das suas obras são Sermão da Sexagésima, Sermão pelo Bom Uso da Arma de Portugal contra a Holanda e Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é esse que a gente vai se focar, tá?
Aí vocês têm um dos sermões da 60ª. Aí vocês têm Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que o sal faz. Por que essa comparação, pessoal? Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Por que Cristo, alguém sabe por que Cristo faz essa comparação? Por que Cristo fala assim para os cristãos, ó, vós sois o sal da terra? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém lembra que ouviu em alguma pregação, ouviu do pai, da mãe? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse versículo? Vocês conhecem esse versículo? Senhor, você pode repetir de novo, por favor? Qual é o versículo? Posso. É Mateus 5 e 13, que diz o seguinte, vós sois o sal da terra, que aparece aí no sermão do Padre Antônio Vieira. Vocês sabem por que Cristo faz essa comparação? Né? Porque isso aí o Padre Antônio Vieira tirou da Bíblia. Vós sois o sal da terra. Por que Cristo fala para os cristãos o seguinte, ó, você é o sal da terra? O que o sal faz? Nossa, eu não sei isso daí. Então eu vou fazer uma pergunta não espiritual, não teológica. Ele muda o gosto, senhor? Muito bem, Caco. O sal muda o gosto. O sal tem... Tempera. O sal tem... Tempera. Isso, muito bem, Caco. Nossa, vamos lá. Então, assim, quando Cristo fala para os discípulos assim, olha, vocês são o sal da terra, ele está querendo dizer o seguinte, vocês, na medida certa, vão mudar o gosto, né, dessa terra. Só que, assim, não pode ser muito sal. Por quê? Porque senão você estraga o alimento. O sal, ele te dá sede, certo? Quando o Cristo está falando você é o sal da terra, ele está querendo dizer o seguinte, por onde você pisar, as pessoas têm que olhar para você e ter sede da vida que você leva. E essa sede da vida que você leva, as pessoas vão perguntar para você, nossa, eu quero viver essa vida. Por quê? Porque o sal dá sede, certo? Então, quando as pessoas se aproximarem de você, era isso que Cristo estava querendo dizer, e era isso que o Padre Antônio Vieira vai querer dizer, ó. Quando as pessoas se aproximarem de você, eles têm que ver em você a diferença e ter sede daquilo que você vive. E quando eles perguntarem qual é a água que você bebe, né? Porque eles vão ter sede daquilo que você vive, você leva eles até a fonte que é Cristo. Olha só que interessante, né? Aí depois, no Sermão do Monte, ele continua, ó, e tem mais, vós sois a luz do mundo. Né? Ninguém acende uma lamparina sem que ilumine aí a casa inteira. Por quê? Em Israel, o que acontecia? É óbvio, não tinha luz elétrica na época, certo? Na época da Bíblia. Então, eles pegavam uma lamparina e colocavam na sala. Aquela lamparina, como os cômodos eram todos muito perto e muito abertos, aquela lamparina, ela iluminava a casa inteira. Então ele está dizendo o seguinte, ó, você é a luz do mundo, certo? Não tem como você esconder a sua luz se você é a luz do mundo, entendeu? A não ser que a sua luz esteja apagada, certo? Mas se você é a luz do mundo, todo mundo vai falar assim, ó, não, esse cara, essa menina, esse moço, esse rapaz, esse jovem é diferente. E isso aparece no sermão do Padre Antônio Vieira, que ele usa muito a Bíblia para poder pregar. Aliás, afinal de contas, é sermão. É para você mudar, certo? Quem é que a mãe e o pai dá sermão? Quando vai falar? Vários. Vários, cara. Aí já vem logo outro ensinamento, já lembra daquilo que você fez há 10 anos, quando você tinha 4 anos. Quem é que o pai e a mãe é assim? Pior, viu, senhor? Minha mãe também. É assim mesmo. Ai, ai. E aí depois começa, né, aquilo de, tá vendo?
né? Principalmente a mãe, depois. Quando eu morrer, eu vou sumir dessa casa também. Aí é o meu pai, senhor, tá meio dramático. Ju, na sua casa é seu Série pai? Jasmine da minha. É, Eu fui nessa imitar parte. minha mãe ontem, senhor, com esse negócio do vou sumir aí, ela ficou brava comigo. Disse que nunca falou isso. é. E ela fala ou não? Lógico, sim. Então, eu vou sumir. Aí você vai dar valor, né? Aí vem a típica frase depois, né? Nossa, pelo amor de Deus. Vocês já ouviram isso? Esses dramas? Já, senhor. Entendi. Mas eu sou pai também, eu entendo os pais de vocês, viu? Né? Então, assim, é totalmente compreensível, né? Algum drama. E eu também sou super dramático, vocês sabem, em sala de aula eu sou dramático. Então, eu sou um pai que, com certeza, quando a Alice estiver na adolescência, eu vou falar isso. Então, eu nem julgo os pais, porque eu tô me vendo aí, tô falando, e acho que vou usar esses subterfúgios. Se eu chegar até lá, né? Se eu chegar... tá vendo como eu sou dramático? Que horror. Pelo amor de Deus, senhor. É só para mostrar que eu sou dramático mesmo. Olha lá. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam da terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Né? Ele está querendo dizer o seguinte, vocês ficam pregando aí vida boa, né? Quando na verdade vocês têm que pregar que não é assim, que vai ter aflição, que para você ser cristão não é fácil. Isso é Padre Antônio Vieira, pessoal, presta atenção. Professor, você concorda com ele, isso e aquilo? Sim, eu concordo. Mas eu não estou fazendo aqui um proselitismo ou fazendo, o senhor está falando disso porque ele acredita, né, na Bíblia, isso e aquilo. Não, eu acredito na Bíblia e aconselho também, quem quiser acreditar, né, eu levo como manual de fé. Mas eu estou dando a aula sobre o Barroco e colocando sobre o sermão do Padre Antônio Vieira. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim, senhor. Claro. Então, bom. E pode ser que alguém fale assim, não, porque o professor só falou hoje de religião, do cristianismo. Não, é porque é a apostila de vocês, é Padre Antônio Vieira. Se tivesse em sala de aula, eu estaria fazendo a mesma coisa e levaria até a Bíblia para ler com vocês, certo? Então, assim, é isso mesmo, tá bom? Eu sei que às vezes pode parecer um tanto quanto chato, mas, bom, para mim é maravilhoso esse tipo de texto e também explanar, falar sobre assunto é o que eu entendo e gosto, tá? Uhum. Os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. É mais ou menos aquilo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isso verdade? Ainda mal. Então, assim, ele era bem ferrenho, ele era bem, como que eu posso dizer? Ele pregava mesmo aquilo que ele achava que era o certo, a Bíblia, certo? E é isso aí. As obras de um herói, postas a uma luz escura da razão e da vontade, são borrões que ofendem. A melhor luz do entendimento são os primores que admiram. Bom, eu tenho agora 10 curiosidades sobre ele, vou interromper o compartilhamento. Opa, vou voltar lá que... Espera aí. 10 curiosidades sobre o Padre Antônio Vieira. Eita,
confuso aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Padre Antônio Vieira, 10 curiosidades sobre ele. Vamos lá. Eu não quero ver a imagem. Quero ver. Ó. Então, confira 10 curiosidades sobre o Padre Antônio Vieira, autor de sermões célebres, como o Sermão da 60ª, Sermão pelo Bom Uso das Armas contra as Holandas. Embora tenha nascido em Lisboa, Antônio Vieira veio apenas com 6 anos para o Brasil, passando pelo Rio de Janeiro e se fixando em Salvador, na Bahia. Aos 15 anos, ingressou na Companhia de Jesus, movimento de catequização indígena. Em 1626, formou-se noviço e depois estudou teologia, lógica, física, metafísica, matemática e economia. Foi professor de humanidades e retórica em Olinda, e em 1634 ordenado sacerdote na Bahia. Muito afetuoso, né? Muito afeito ao rei Dom João IV, foi chamado a Portugal, incumbido de negociar com a Holanda ao término dos conflitos entre os países e a devolução do Nordeste brasileiro. Olha lá, se você for para Olinda, em Pernambuco, alguém aí já foi para Olinda? Não. Pra Olinda eu nunca fui. Para Recife, vocês já foram? Não que eu me lembre, senhor. Então, Olinda fica próximo a Recife, lá em Pernambuco. E lá teve bastante influência a cultura holandesa, certo? Então, tem várias influências holandesas lá. Ele não teve sucesso na missão. Quando voltou ao Brasil, passou a morar e atuar no Maranhão. Em 1661, no entanto, foi obrigado a sair da região, pressionado pelos senhores de escravos, que se sentiam afrontados em suas posições contrárias à escravidão indígena. Ao deixar o Maranhão, o padre sofreu mais um duro golpe. Em Lisboa, foi condenado pela Inquisição pelos seus manuscritos heréticos e por defender os judeus e os cristãos novos e os índios. Cumpriu 2 anos de prisão em Coimbra e foi impedido de dar a palavra. Depois conseguiu, junto ao Papa, sua absolução da censura. Anistiado, ou seja, conseguiu asilo em Roma, permaneceu na capital italiana sob a proteção da rainha Cristina da Suécia. Em 1681, Padre Antônio Vieira voltou ao Brasil, dedicando somente à literatura. Morreu em 1697, aos 89 anos, na Bahia. Sua obra literária costuma ser dividida em 3 eixos, né, que a gente já viu. Há diversas lendas sobre a vida do padre, segundo elas, quando jovem tinha uma imensa dificuldade de argumentar nas atividades colegiais. Pedia frequentemente a Nossa Senhora das Maravilhas que melhorasse nesse quesito. Então, a santa um dia teria atendido às preces, presenteado com genialidade. O poeta Fernando Pessoa, que é um dos maiores da língua portuguesa de Portugal, qualificou o Padre Antônio Vieira como um imperador da língua portuguesa. Então, ele teve aí esse elogio por um dos maiores escritores da língua portuguesa, tá? Bom, ainda não dá para vocês fazerem a prova, não vão lá fazer a prova, porque ainda falta muita coisa para a gente poder estudar sobre o Padre Antônio Vieira e também na frente 1, tá ok? Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Lembrando que quinta-feira eu vou trabalhar mais um pouquinho de Padre Antônio Vieira, vou entrar em algumas questões da prova mesmo, propriamente dito, e aí vou trabalhar um pouquinho da apostila. Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Sim, senhor. Entendi. Sim, senhor. Então, assim, não percam a próxima aula, tá ok? Ok. Tá bom. Um beijo, um queijo. Beijo, senhor. Beijo, senhor. Tchau. Beijo, senhor. E Tchau. espirrar. Espirrar saúde. 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 Tchau, gente. Tchau. Tchau. Falou, senhor. Com Deus. Para nós.